Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus e refletir sobre certos aspectos para nos fazer pensar, principalmente para nos fazer pensar. A história bíblica, geralmente que eu abordo, você já conhece, são histórias muito conhecidas. Nós estamos aí fazendo uma análise da vida de Davi, começando pela sua infância. Nós falamos sobre uma possível ferida na alma que Davi teve, a maneira que ele foi criado, a sua relação com seus pais, tentando entender a vida de Davi. Hoje nós vamos abordar um pouco a parte da juventude de Davi. Como que foi essa juventude, como que ele eh, viveu, etc. Na juventude, Davi teve uma parte onde ele se dedicava ao pastoreio, mas logo depois ele foi agregado ao exército de Saul. Isso se deu logo depois que ele enfrentou o gigante Golias, numa situação muito inusitada, que nós já sabemos, e há um tempo atrás eu achava estranho um menino ir para a guerra, mas com o tempo eu aprendi que isso era muito comum. Rapazolas de 16, 17 anos ir para a guerra. Aliás, até hoje isso é comum. Na guerra, quando um país realmente está em guerra. Por exemplo, a palavra infantaria, isso eu não sabia, qualquer militar deve saber, vem da expressão infante, vem de infância, infanto juvenil, aí veio a palavra infantaria. Normalmente nas guerras, quem ia na frente eram as pessoas mais jovens, os mancebos, eram assim conhecidos. Então não é de se assustar que Saul tenha acabado aceitando que Davi fosse à luta contra o gigante Golias. Isso é uma coisa perfeitamente possível. Mas um aspecto que eu quero abordar é que Davi está lá no Samuel 17, versículo 40, no primeiro Samuel. Davi pega emprestado a armadura de Saul para poder participar do combate. E ele anda e percebe que a armadura estava atrapalhando em vez de ajudar. E ele diz: olha, não posso usar isso, eu nunca experimentei isso e eu não quero usar isso. E ele foi no ribeiro e pregou 5 pedras e usou a sua afunda. Para quem não conhece a afunda, ela é um instrumento parecido com o estilingue, um pouco diferente, onde você gira uma corda com uma alça e uma pedra e num dado momento você lança aquela pedra em alta velocidade. A funda era uma arma usada na época e foi muito usada nas guerras e é muito útil porque a pedra sai na velocidade quase que de um tiro. Uma pedra de afunda bem atirada, ela pode matar. Mas Davi não quis usar a armadura de Saul. E o conselho que eu te dou é o seguinte: não use a armadura dos outros. Amém? Você que é um guerreiro de Deus, você que vive as guerras de Cristo, eu falo de guerras espirituais, não use a armadura dos outros, não dá certo. Às vezes a gente tenta andar na unção que os outros têm, às vezes nós tentamos andar numa revelação que Deus não nos deu e isso acaba nos causando certos problemas. O crente deve buscar, sobretudo, a sua própria revelação de Deus, revelação bíblica, revelação da palavra. Mas Deus tem uma palavra especial para a sua vida. A palavra que Deus tem especial para a minha vida, muitas vezes não bate com a sua vida. Deus sempre quer falar algo conosco, algo muito especial. E Davi tinha isso. Dentro dele, ele sempre soube que Deus tinha algo grande para ele. Ali como pastor, naquele período de treinamento, né, onde ele matava leões e ursos, Davi era um homem treinado. Era Deus falando com ele, preparando com ele. Ele não precisava da armadura de Saul. E é interessante porque Davi pegou 5 pedras. Se você continuar lendo o livro de Samuel, você vai descobrir que depois os soldados de Davi mataram outros gigantes irmãos de Golias, que eram no total de 5. Dá a impressão que essas pedras eram proféticas, né? Que no ministério de Davi
aqueles 5 gigantes que afrontavam o Deus vivo seriam exterminados, né? Os irmãos de Davi, ou parentes, irmãos do gigante, perdão, ou parentes, com certeza estavam listados nessas 5 pedras. E a partir daí Davi se tornou um guerreiro muito bem sucedido, a ponto de despertar a inveja de Saul. Você que é um bom leitor bíblico sabe que houve um período da vida de Davi que Saul queria matá-lo, para que ele não herdasse o reino. Com certeza as profecias de Samuel e as profecias apontando que Davi herdaria o trono já tinham chegado no ouvido de Saul, e ele resolveu matar Davi para que o reino não passasse para ele. E Davi, dessa época em diante, ele começou a se tornou um fugitivo. O exército de Saul ia atrás de Davi. Davi tinha um exército de aproximadamente 400 homens, alguma coisa assim, e Davi vivia fugindo de Saul. Ele nunca intentou encarar Saul frente a frente, porque não podia? Não. Aí está uma coisa que eu admiro em Davi, e eu acredito que você também deve admirar. Certa vez, Davi estava dormindo com seu exército numa caverna, ele e alguns homens, eu creio. E o exército de Saul se acampou na porta da caverna, procurando Davi para matá-lo, sem saber que Davi estava dentro da caverna. Ele estava encurralado. Mas como já era de noite, Saul entra na caverna para aliviar o ventre, a Bíblia diz assim, né? E deixa suas armas, as suas roupas ali no canto, e Davi chega furtivamente e corta a orla do manto de Saul. Mas no momento em que ele corta a orla do manto de Saul, Deus fala com ele: não faça isso. Eu estou imaginando assim os pensamentos de Davi: mas Senhor, ele é meu inimigo. Senhor, ele quer me matar. O seu soldado disse: essa é a chance que você tem, deixe que eu mate ele e você estará livre. Mas Deus já tinha falado no coração de Davi: não faça isso. Você já viveu uma situação dessa, onde alguém que te prejudicou muito esteve na sua mão para você vingar? Onde alguém que te persegue no trabalho, na igreja, esteve na sua mão para você fazer justiça? Olha aí, esse cara me perseguiu a minha vida inteira, essa moça, essa jovem, essa mulher me perseguiu a vida inteira. Agora Deus me entregou nas mãos. Eu vou vingar tudo aquilo que eu sofri na mão dela. Você já passou por uma situação dessa? Mas Deus falou para Davi: não faça isso. E Davi disse para o seu soldado: não vamos fazer isso. Nós não vamos levantar a mão contra o ungido do Senhor. Epa, esse aí é muito forte. Ungido de Deus. Mas olha, eu não estou falando de levantar contra o ungido de Deus o homem justo. Eu estou falando de levantar a mão contra o ungido de Deus que está em pecado. Percebe a diferença? Você que às vezes frequenta a igreja, viu o seu líder fazendo coisas erradas, aí você resolve levantar a mão contra o ungido querendo fazer justiça, mas ele está errado, eu tenho que levantar minha mão contra ele. Saul também estava errado, Saul estava errado, mas Deus disse no coração de Davi: não faça isso. Sabe, alguma vez na sua vida você já teve a chance de fazer justiça com as suas próprias mãos? Já teve? Se algum dia você tiver essa chance de fazer justiça com as suas próprias mãos, eu te dou um conselho: não faça, não faça. Por quê? Porque quando você decide não fazer justiça com as suas próprias mãos, você está chamando a Deus para ser juiz nessa causa. Na verdade, é quase que uma intimação. Deus não vai se negar a isso, porque Deus ama essas coisas, sabe? Deus ama essas coisas. Quando uma pessoa está te prejudicando o tempo todo e de repente você resolve orar por ela para que Deus a abençoe, você está chamando Deus
para ser juiz. Você está saindo da posição de juiz. Eu não sou juiz de ninguém. E chamando Deus para julgar. Olha, quando você fizer isso, Deus vai entrar na sua causa. Entendeu? Deus vai entrar na sua causa. A partir daquele momento, Ele será o juiz daquela questão. E olha, eu posso te garantir, Ele julga bem. Não precisa se preocupar. Mas às vezes nós pensamos como seres humanos normais. Davi poderia ter falado: eu mato Saul, o reino é meu, a profecia se cumpre, porque o reino vai vir para minha mão e está tudo certo. Ali seria a destruição de Davi. E se você é uma pessoa que procura vingança, eu vou falar para você: se você vingar, ali será a sua destruição. Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. Comida fria não é gostosa e não faz bem para o estômago. E parece às vezes que nem mata a fome. Então eu deixo um conselho para você nessa manhã. Não vingue, perdoe, libere perdão. Eu posso te garantir que o primeiro a se beneficiar com o perdão é você. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.